Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, para quem não me conhece. Pastor Douglas Cavalcante para outros, aqueles que já me conhecem pelos meus trabalhos, meu ministério. E hoje eu vou estar comentando com vocês vou estar respondendo a vocês, aos internautas que estão me perguntando sobre essas queimadas na Amazônia, se eu tenho alguma mensagem espiritual, alguma revelação. Tenho sim, tá? E hoje é dia 23/8/2019, são exatamente 1h24. Lembrando que eu sou o autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a minha esposa Eleusa Cristina, primeiro, segundo e terceiro volume, editora Autografia. Quero agradecer os internautas que têm colocado inúmeros comentários, likes, e têm compartilhado os vídeos e têm curtido na minha página do Facebook, né, as notícias que eu coloco lá, os vídeos, as mensagens motivacionais, né, que são várias. Bem, amados, são 1h24 da manhã, já vai dar 1h25 agora, 1h25 da madrugada. Ou da manhã, interprete como você quiser. Bem, respondendo aí aos internautas que estão me fazendo essas perguntas e têm me enviado várias notícias a respeito do assunto, a queima do Amazonas, né? Eu gosto muito de gravar os vídeos criando uma linha de raciocínio junto com vocês, né? Na medida que você vai buscando, você vai descobrindo. É como se você conhecesse várias portas, né, num corredor. Vamos botar um corredor com 50 portas. Tem como você abrir todas as portas ao mesmo tempo? Isso é uma parábola, tá? Uma ilustração para te ajudar a abrir a sua mente. Tem como você abrir as 50 portas ao mesmo tempo? Não. Você vai abrir uma de cada vez. Em cada porta, por trás dela, você vai se deparar com um ambiente diferente. Por mais parecido que seja, sempre vai ter alguma coisa diferente. Nem todas são iguais. Pode ser até semelhante, tá? Semelhante. Pode-se ter uma aparência igual a outra, mas nunca é a mesma coisa. Então, você vai tendo que novas descobertas. Eu já gravei um vídeo falando sobre as novas descobertas, né? E você tem que estar preparado para essas novas descobertas. Porque vai ter porta que você vai abrir e você vai encontrar o que você não queria. Mas vai ter que ter suporte para isso, né? Então, o que acontece? Se você for fazer uma análise, vamos se colocar nas histórias que nós conhecemos, e até outras que não conhecemos ainda vamos conhecer, você observa que desde o início da criação, ou antes da criação, as histórias que são contadas em livros, né, sobre o mundo espiritual, sobre raças alienígenas de outros planetas, você sempre vai ouvir uma história, tá, de morte em massa, tá? Destruição de planetas, de raças, né, planetárias, de determinado planeta A, determinado planeta B, C e assim por diante. Agora vamos voltar para a Terra. Desde lá no início, na história tanto da Bíblia, Adão e Eva, como na história dos Anunnakis, né, e de outros povos e civilizações, você para analisar e observar que haviam mortes em massa também, né?
Por exemplo, a Arca de Noé foi uma morte em massa. Né? A quantidade do povo que não entrou. Quem entrou na arca? Só Noé e a família dele. O restante, todo mundo foi morto. Sobraram uns gigantes, né? Os nefilins, sobraram alguns, não morreram todos. Né? E se você for lá para a história dos Anunnakis, das tábuas sumérias, né? Você lê o livro de Enki, você vai ver que é a mesma coisa. Morte em massa. E aí você vê a quantidade de guerras que se fala ali no Velho Testamento, que Davi travou, e até antes de Davi, né? Com outros profetas maiores, e até com os profetas menores. A quantidade de mortes em massa. E aí você vai para o lado dos terremotos, furacões, tsunamis, grande quantidade de mortes em massa. É mentira, pessoal? Vocês sabem que isso daí é fato, tá? Então vamos lá agora para nossa época, Torres Gêmeas. Mais de não sei quantos mil, sei lá, 2, 3 mil. Isso é o que eles falam, fora o que eles ocultaram. Morte em massa. Pô, então tá, vamos esquecer agora as guerras, vamos esquecer o prédio que caiu, vamos esquecer a natureza, tá? Vamos para as doenças, ebola, peste negra, morte em massa. Vamos esquecer as mortes em massa, todas as mortes em massa. Eu poderia botar aqui avião que cai, tá? Navio que afunda, morte em massa. Mas vamos esquecer isso. Se eu for ficar falando, eu vou ficar gravando aqui o vídeo todo. Vou tentar fazer um vídeo menor, né? O pessoal tem me pedido para fazer um vídeo menor, apesar que tem gente que gosta de vídeo extenso, né? Mas eu vou gravar um menor, que aí quem vê o extenso também pode ver esse. E quem vê o menor, vê o menor. Vamos botar a quantidade de doenças sem ser morte em massa. Botar doença gradativa. Diabetes, AIDS, câncer, né? Aí tem vários tipos de câncer, vários tipos. Fala câncer, tem leucemia, câncer de próstata, são vários tipos. E vai colocando, tá? Tantas e tantas mortes. Pessoal, e agora vem a Amazônia. Aí você fala, quem está morrendo na Amazônia? Ser humano? Nenhum, mas e animais? E os sacrifícios? Será que você não se ligou? A quantidade de animais que está morrendo são sacrifícios, pessoal. Sacrifício para quem? Sacrifício para as trevas. Quer que eu cite nome? Arcontes, obsessores, demônios, consciências que se alimentam e trabalham para as trevas e se alimentam do mal, da dor, do sofrimento, do sacrifício, do egoísmo, da ignorância. Tudo que é ruim que tu possa imaginar são alimentos para as trevas. As coisas espirituais, quando Paulo falou isso, são para os espirituais, que ele quis dizer, são para os que entendem, são para os que estão na mesma sintonia. Aí Paulo fala, aquele que não está na mesma sintonia, na mesma frequência, não vai entender o que você está falando. Aí às vezes fala, isso é heresia e tal, porque ele não está. Mas quando ele chegar a esse nível, ele fala, pô, rapaz, eu aqui nos meus vídeos, eu cansei de ver comentários de pessoas, poxa, eu achava que o senhor era maluco e tal e tal. Depois comecei a pesquisar e comecei a ver pessoas na mesma linha de pensamento do senhor. Outros entraram em contato, botaram comentários aí em vídeos aí, falaram, poxa, eu orei a Deus e Deus me falou do Senhor, né? Outros me viram no mundo espiritual, trabalhando com resgate no mundo espiritual, né? Outros me viram em outros lugares e assim vai, né, pessoal? Aí a gente não vai falar muito da gente não, né? Eu sou só um instrumento, estou aqui em missão na Terra, né? E com a minha esposa, e minha filha também veio em missão, e meu filho foram embora. Só vieram como mensageiros
e conseguiram me transmitir a mensagem a mim e minha esposa. E a gente continua o trabalho, mas a qualquer hora a gente está indo embora. Entendeu? A gente já sabe mais ou menos o tempo que a gente vai embora, mas deixa isso para lá, né? A gente não tem autorização para falar isso. Bem, pessoal, vamos lá. Então, essa mortandade de animais na Amazônia são sacrifícios, pessoal, para as trevas. Aí, de repente, você fala assim, a lua não fez nada, a luz faz há anos. Tenta trabalhar com os seres que estão aqui na Terra encarnados, em corpos físicos, encarnados, claro. E, através de alguns, conseguiram manter a Amazônia durante esse tempo todo, né? Esses anos todos que o Brasil tem, mais de 500 anos, né? Não é 500 anos, não, é mais do que isso, né? Posso dizer até, mas vamos dizer após a descoberta, tá? E a Amazônia é um paraíso, era um paraíso, e esses seres começaram a trabalhar pesadamente para que o que está ocorrendo hoje acontecesse já há muito tempo atrás. Só que o que está acontecendo? Muitos seres que estão terminando o seu tempo na Terra, o seu contrato, estão ascendendo de luz, tá? Trabalham com a luz, estão despertando, estão voltando para a sua origem cósmica, tá? A origem de todas as origens é cósmica. Todos nós somos consciência cósmica, somos ligados a uma fonte de luz. Então, esses de luz estão voltando. Por quê? Estão saindo de uma dimensão densa, pesada, dualista, ruim, fracassada, egoísta, ignorante, e vai de tudo aí para não continuar falando as coisas ruins, deixa para lá, mas já entendeu, né? Porque são seres que estão no nível de integridade, retidão, honestidade, igualdade, humildade, simplicidade. Estão nessa sintonia, não tem mais como ficar aqui, estão indo embora da Terra, tá? Estão indo embora. Aí algumas religiões falam, chegou ao nível de perfeição, isso e aquilo, mas isso está aqui dentro, é mudança de pensamento. A consciência, ela conhece os dois lados, o lado A e o lado B. Ela conhece os dois senhores. Ela conhece as duas existências, a luz e as trevas. Então ela faz as escolhas dela. Ninguém vai escolher ela para ser trigo. Ela tem que se olhar como trigo. Ninguém vai chegar a iluminar ela. Ela tem que buscar a iluminação dentro de si. A transformação, a mudança de pensamento, a mudança de caráter, isso tudo, tá? De atitude, isso tudo. E ela vai transmitir isso através das suas atitudes físicas, humanas, tá? Então, o que acontece? Esses sacrifícios alimentam esses seres que trabalham com as trevas. E todo o plano físico, os seres que estão em volta em dimensões 3D, terceira D, 3D e 4D, que na quarta dimensão tem que ser também dualista, tá? Da quinta para cima não, mas na terceira e na quarta tem, tá? E esses seres, quando eles veem esses acontecimentos, e eles trabalham em massa para que isso aconteça, eles se alimentam, se satisfazem de ver esses sacrifícios humanos e de animais, porque é sangue, é choro, tá? Pessoal, para ver. Já viu um cordeiro chorando? Nunca viu? Veja um cordeiro, antes dele ser morto, ele chora, você sabia? Não, ele chora.
ele derrama lágrima, tá? É algo de cortar o coração, vamos se dizer assim. Eu só estou falando da ovelha, tá? Existem outros animais que é o mesmo processo. Existem outros que não choram, gritos horríveis. Por exemplo, eu estou gravando o vídeo aqui agora, eu estou pensando aqui agora como que está a Amazônia queimando, cobras, leopardo, panteras, perdendo os filhotes morrendo queimados, sofrendo. Esses seres se alimentam disso. É o mal. Tá me entendendo? Se satisfazem. Porque fizeram suas escolhas, né? E o planeta, infelizmente, sendo destruído. Então, o que acontece? Infelizmente, não tem como nós fazermos nada por isso. Temos que fazer por nós. Em que sentido? Eu tenho que mudar minha consciência e tentar ser um exemplo para que outra consciência me veja como exemplo e eu possa ser referência para que haja uma mudança nela, porque a mudança nela depende dela, não de mim. Ah, mas você não vai ajudar ela? Por mais que eu ajude, pessoal. Pessoal, a cadeia está cheia. O cara está lá sabendo que ele está preso, porque ele roubou, porque ele matou por isso e aquilo. Tem alguns inocentes, aparentemente, mas tem. Mas o cara que está lá, o tempo que ele vai ficar lá é o tempo que ele vai ter para o que? Se regenerar, entrar dentro de uma linha de bom comportamento. É uma forma de ele mostrar o arrependimento dele para ele sair de lá regenerado, transformado. E isso é particular de cada ser. Então não adianta eu tentar mudar, você tentar mudar, se a própria pessoa, a consciência não quiser mudar. E depois não tem como viver numa sociedade, e após a morte, muito menos numa sociedade de consciências do mesmo nível, da mesma frequência. Nos vídeos aqui que eu tenho falado, nos vídeos, seja uma pessoa íntegra, uma pessoa de bem, seja humilde. Se você for um professor, um mestre, se veja sempre como aluno, sempre para aprendendo para que não deixar que a soberba, o orgulho venha tomar conta de você. Se mantenha sempre naquele nível da humildade e a simplicidade. Poxa, eu sei muito, mas não sei nada. Tem que aprender mais ainda. E vai aprendendo, e vai crescendo, sempre aprendendo. Se veja como um eterno aprendiz, né? E procure se ver também como um ser que está sempre procurando evoluir, no sentido de mudança de caráter, de pensamento, de atitudes, de consciência, tá? Então, infelizmente, a Amazônia, ela está pegando fogo por causa disso. Por causa dos seres que estão na Terra, né, atuais, que têm a responsabilidade de cuidar daquilo de lá, o egoísmo, a soberba, o orgulho, a soberania, o monopólio, está fazendo o que está acontecendo lá. Eu estava conversando com uma internauta que ela falou, porque o senhor votou no Bolsonaro. Eu falei, minha amada, eu votei no Bolsonaro como uma opção, mas tanto o Bolsonaro, e ela não respondeu nada, ela foi obrigada a concordar. Quando eu dei a resposta a ela, ela foi obrigada a concordar. Quando Bolsonaro, Lula, Aécio Neves, seja lá quem for, nenhum deles tem condição de assumir uma responsabilidade no Brasil. Pega a bancada do Senado, dos deputados, nenhum deles tem condição. Por que nenhum deles tem condição? Eu expliquei a ela. Porque não é um que governa, são todos.
E eu falei para ela, botei lá nos comentários, nenhum político brasileiro tem condição de ser político no Japão, na Noruega, na Suíça, na Alemanha. Não tem condição. Lá tem corrupção? Tem, mas não se compara aqui. Tá? Não se compara. Não se compara. Não se compara. Se um político, por exemplo, no Japão for pego, roubando, envolvido com corrupção, ele mesmo, além de entregar e renunciar ao cargo, até se mata. Você não sabia disso, não? De vergonha. De vergonha, tá? Eu poderia estender até mais esse vídeo, mas como eu falei que eu vou procurar fazer um vídeo bem rápido, então estou falando no sentido espiritual. Mundos paralelos. Em volta de todo o planeta há dimensões, há mundos paralelos ao nosso. Infelizmente, na Amazônia, tem uma quantidade imensa de seres que foram para lá propositalmente aproveitar a brecha das falhas e os erros que nós temos no governo, que já não é de hoje, é desde o início, desde que começou tudo no Brasil, né? Desde que foi descoberto, vamos colocar assim, tá? Essa é a realidade, desde que foi descoberto. Então eles aproveitaram as falhas para fazer o que estão fazendo e se satisfazem em ver aquilo, porque as trevas se alegram em ver o sofrimento da luz. A luz estava iluminando tudo ali, os animais ali na rotina deles, vivendo. Agora tem um outro lado que eu vou aproveitar o ensejo para falar. Entenda que você está no mundo físico e material, tá? Nessa dimensão material, isso é um fato. Eu não estou inventando nada, né? Outro dia um internauta até entrou em contato comigo, estava conversando comigo e falou: eu gosto de ouvir o senhor porque o senhor fala os fatos, o senhor mostra os fatos. São os fatos, a lógica. Você está no mundo material. O que você viu agora, você vai continuar vendo, até se libertar desse mundo. Não tem esse negócio de um mundo regenerado. O mundo regenerado é sua consciência. Você regenerar, entender e reconhecer a sua origem. Ah, mas qual é a minha origem? A sua origem é cósmica. A origem de todos que estão aqui é uma origem cósmica, espiritual. Nós fazemos parte de um universo espiritual, não material. Quando você entender isso, isso tudo que estou te falando eu vi, eu aprendi lá, tá? No universo espiritual. Aí a experiência fora do corpo é outro assunto. Acompanha meus vídeos que você vai ver, que eu falo sobre as experiências. Ou lê os livros, tá? O livro fica aí em PDF, não precisa, se não tiver dinheiro para comprar, não tem problema, baixa o livro e lê. Então, no universo espiritual, onde todos nós fomos criados, nós somos consciências cósmicas, somos co-criadores, temos a possibilidade de dar a volta no universo todo, de conhecer N portas, abrir várias portas de dimensões diferentes. Só que tem que ter cuidado com as escolhas, tá? Então, existem vários missionários que estão na Terra despertando, as consciências estão aqui para voltar para a sua origem cósmica. Tem muitos que ainda estão ligados em origem, eu sou do planeta A, planeta B. Não é isso. Mas ela está ligada, a gente deixa. Porque quando ela chegar lá, ela vai ver que no planeta dela, por mais evoluído que seja, material, físico, natural, lá é natural, é material físico. Lá continua tendo morte, doenças, sofrimentos, por mais perfeito que seja. Mas há problemas, porque é o material. No espiritual, em dimensões superiores, quando a consciência trabalha, no próprio espiritual ela trabalha, tá? E ela vai subindo os níveis, é onde ela vai entendendo, se reencontrando, chegando a sociedades que vão ajudar ela, tá me entendendo? A ser melhor. Mas aqui nesse universo, se você quiser continuar preso aqui, não tem problema. No universo material e nos mundos materiais, quer ir para outros mundos, né, mais evoluído que o planeta Terra, pode ir.
Não há problema, você vai conhecer muita coisa quando for para o outro lado. Porém, saiba que o mundo material, dentro da lógica e dentro dos fatos, não tem como fugir disso, tá? São mundos aonde você vai ver morte, dor, sofrimento, isso faz parte, tá? Por mais que esse mundo seja criado por inúmeros atos em uma frequência material, tá? É material, você está vendo isso. Quando alguém estiver morrendo, vai lá, se toma um tiro, vai lá e passa a mão no sangue para você ver, você vai tocar. Estou te falando isso entre os dois mundos, tá? Que eu tenho essa lucidez, tanto físico como o extrafísico, tá? Então, a Amazônia é mais uma vítima, é mais uma, vamos se dizer assim, mais uma causa para que alimentasse as trevas, tá? E que envolvesse essa armadilha aqueles animais, pobres animais, para que fossem oferecidos como sacrifício. Esse é o mundo material. E você que está vendo isso no dia a dia, vai continuar vendo, tá? Eu vou te falar com toda certeza, você não vai ver um mundo transformado e regenerado. Os seres, grande parte deles que comandam este mundo físico, tá? Que trabalham para o mal, eles querem manter esse mundo. Por que eles querem manter esse mundo? Porque para eles é vantagem. Todo momento vai ter sacrifícios, morte, sofrimento, tudo aquilo que eu estou... vai sempre existir. Tá me entendendo? Essa é a realidade. Volta para o cosmos, pessoal. Volta para o seu lugar, para o reino, para a fonte, para Deus. Saiu da casa do pai, lembra do filho pródigo? Você é um filho pródigo. Volta para a casa do pai. O pai está te esperando. Volta arrependido, transformado, mudado. Aproveita que está aqui na prisão, na escola, no laboratório e muda. Forte abraço aí, pessoal. Integridade, retidão, amor, igualdade, transformação pessoal, iluminação total. É isso aí. Gratidão, acima de tudo. Graça e paz.